Muito bem-vindo ao primeiro módulo do treinamento Stormer Jazzy. Neste módulo nós vamos tratar sobre assuntos que são extremamente importantes e nós vamos falar sobre uns modelos que tenham o maior potencial de gerar ótimos resultados para você que está me assistindo. Em verdade, é uma adaptação de vários modelos de diferentes traders que eu fui observando ao longo do tempo e que conseguiram excelentes resultados no mercado, entre eles William O'Neill, entre eles o próprio Gerald Loeb e o próprio Nicholas Darvas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E nesse momento vamos entrar então naquilo que recebe o nome de legado financeiro. Por que a gente ofereceu o nome de legado financeiro para esse treinamento? Porque basicamente é a forma com que a gente consegue fazer com que o nosso patrimônio cresça. Fazer com que as coisas que nós estamos trabalhando evoluam, diminuindo a chance de nós destruirmos o nosso capital. Então, vou falar um pouquinho sobre mim. Basicamente, eu comecei no mercado em 98. Neste período, eu me tornei realmente um grande aficionado pelo mercado. Comecei a estudar o mercado de uma maneira muito intensa. Me apaixonei por ele, basicamente. Tá? E como todo, digamos assim, uma das características que os médicos têm é que a gente, quando gosta de uma coisa, a gente se dedica àquilo de corpo e alma. Então, realmente, eu acabei, nesse período, escrevendo 14 livros sobre o mercado, de diferentes táticas, estratégias, técnicas e formas de se operar. E durante todo esse período, talvez uma das principais metas que eu tive foi tentar localizar uma forma em que eu pudesse conciliar operar no mercado e ainda assim continuar como médico, continuar exercendo uma profissão, continuar, enfim, fazendo outras coisas que não apenas tendo que me focar exclusivamente no mercado financeiro. A primeira coisa que eu preciso que vocês façam para que vocês consigam absorver o máximo possível de conteúdo daquilo que nós vamos estar conversando é entender que as crenças que a gente estabelece, elas vão nos impedir muitas vezes de exercer um pensamento imparcial. Exemplo. Daqui a pouco você que está me ouvindo em casa, você simplesmente você tem como crença que o mercado financeiro é muito perigoso, é muito arriscado, a chance de perder tudo que você tem ali é brutal. No momento que você tem essa crença, você sistematicamente impediu completamente a possibilidade de você olhar de uma forma imparcial para o mercado financeiro. Ao mesmo tempo, você pode ter estabelecido uma crença, talvez convencido por algum guru de mercado, que o índice futuro é a melhor coisa do mundo para se operar, que você vai ficar milionário operando índice futuro. Novamente, essa crença impede você de estabelecer uma decisão imparcial sobre o índice futuro. Então, os nossos maiores grilhões são as crenças que a gente estabelece e que geralmente são observadas ou construídas ao longo do tempo. Outra crença muito frequente aqui no Brasil, e que é um grilhão muito pesado, é uma crença que diz respeito a ser rico. Você quer ser rico? Realmente quer ser rico? Qual é o seu conceito sobre ser rico? Qual que é a sua ideia sobre um rico? Pense um pouquinho. Ouça as suas vozes interiores lá. Quando você ouve a palavra rico, qual é a sensação que você tem? É uma sensação de conforto? É uma sensação de admiração? É uma sensação de eu quero chegar lá? Ou é uma sensação de bandido, ladrão, roubou dos outros, fez malvadezas? Se você tem parte do seu corpo, ou parte das células do seu corpo, que olham para o rico como se fosse algo pejorativo, como se fosse algo ruim, algo maléfico, como você vai se tornar rico se você no fundo acha que ser rico é ser mal? É ser o Darth Vader da história. Você não quer se tornar o Darth Vader da história. Então, se você não conseguir, de alguma maneira, mudar a forma de se comportar em relação ao dinheiro, a forma de entender que, na verdade, os ricos conseguem, através daquilo que eles fazem, prover possibilidade para as pessoas que não têm tantas condições de conseguir trabalho, emprego, formas de ganhar dinheiro e formas de sustentar a sua família, enquanto você não perceber isso, você jamais irá ficar rico. Porque você estabeleceu uma crença e essa crença impede você de fazer isso. Complexo? Bem complexo. Note esse outro aspecto. Quanto é que vale essa nota? A maior parte das pessoas, quando olha o valor daquela nota, diz: vale R$100, Stormer! Não. Aquela nota ali, para que ela esteja no meu bolso, se eu trabalhei o suficiente para fazer R$100, ela não estará no meu bolso. Por quê? Porque para todo dinheiro que eu faço eu tenho imposto.
Para todo dinheiro que eu faço, eu tenho que gastar dinheiro. Ou seja, eu tenho que pegar o meu carro, dirigir até o escritório, e com isso eu gastei combustível para isso. Eu tenho custo de energia elétrica, eu tenho os funcionários, eu tenho a minha recepcionista, eu tenho um custo para produzir dinheiro. Assim como um médico tem, assim como um advogado tem, assim como um analista tem, assim como diferentes profissões. Toda vez que nós fazemos dinheiro, nós estamos gastando um pouco de dinheiro para produzi-lo. O que significa que para cada 100 reais que você tem no seu bolso, você teve que trabalhar o suficiente para produzir em torno de 185, 190 reais. Ou seja, você trabalha o suficiente para produzir 180 reais, mas o que fica na sua carteira é 100 reais, de valor nominal. Então, quando eu volto para esse aspecto aqui e pergunto o valor dessa nota, as pessoas me respondem o valor nominal da nota, 100 reais. Mas não é isso que me interessa. O que me interessa? Me interessa quanto é que eu paguei por essa nota. E quando eu digo quanto é que eu paguei por essa nota, foi quanto que eu tive que trabalhar para ter essa nota no meu bolso. E isso se chama custo de produção do dinheiro. Custo de produção do dinheiro. Se eu tive que trabalhar o suficiente para pagar 185 reais por essa nota vale 100 reais? Tem certeza? E agora vem uma outra pergunta, que é tão importante quanto. Quando eu for no supermercado aqui, comprar minha picanha para fazer o meu churrasco, eu vou lá, eu vou entregar a minha nota de 100 reais, eu consigo comprar 100 reais em carne? Não. Por quê? Porque eu tenho imposto em cima da carne. Então, quanto de produto efetivo eu consigo comprar com esses 100 reais? 85, talvez 80 reais de carne, de fato. O que isso quer dizer, Stormer? Cara, o que isso quer dizer basicamente? O que isso quer dizer basicamente é que simplesmente toda vez que eu trabalho para fazer 185 reais, eu fico com 100 reais no meu bolso, que isso é o valor nominal, e quando eu vou gastar esses 100 reais, eu só consigo comprar 85, a metade do que eu trabalhei. Isso se chama valor efetivo de compra. Então, quando a gente fala de dinheiro, dinheiro tem 3 valores. 3. Custo de produção do dinheiro, que é quanto que eu paguei por ele em termos de trabalho. Valor nominal, quanto que aparece na minha conta bancária, na minha carteira. Valor efetivo de compra, quanto que esse dinheiro consegue de fato comprar. E se a gente olhar, vem a parte triste da coisa. Eu tenho que trabalhar 185 reais para ter 100 para poder comprar 85. Tá aí por que as pessoas chegam no final do mês e elas não têm dinheiro para pagar suas contas finais. Porque elas têm que trabalhar o dobro do que elas precisariam para comprar as mínimas coisas que elas necessitam. Como é que vai te tornar livre se você está armadilhado por esse sistema? E agora vem um ponto importante. O que é dinheiro? Vamos lá, pessoal. O que é dinheiro? Dinheiro é dinheiro? Não, dinheiro não é dinheiro. Dinheiro é muito mais que dinheiro. Ah, dinheiro é uma coisa suja. Se você tem algum ódio contra o dinheiro, você tem sérios problemas. Você não vai conseguir nunca ter dinheiro porque você acha dinheiro uma coisa suja, uma coisa errada, uma coisa criminosa. Dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, sem dúvida alguma, mas ele é importante para aquilo que ele serve. Ele tem a sua função. E uma das funções é transmutar energia em matéria, energia vital em matéria. Como assim transmutar energia vital em matéria? Muito bem. Digamos que eu seja sapateiro. Eu sei fazer sapatos. É isso que eu sei fazer na minha vida. Eu vou lá, eu pego o material e faço um sapato. E eu transformo o meu tempo de vida, o tempo que eu dediquei para fazer um sapato, eu transformo isso em um sapato. E aí eu não sei caçar, eu não sei matar bichos, eu não sei plantar. Então eu chego pro cara que sabe plantar e falo, cara, eu gastei 2h30 construindo esse sapato aqui. Tu aceita trocar esse sapato aqui, que são 2h30 da minha vida, por 10 batatas, 15 nabos e 20 couve-flores? E aí, o agricultor que gastou o seu tempo de vida para produzir aquela planta, ou aquelas plantas, gastou a sua energia vital plantando a sementinha, arando a terra e botando a coisa ali e molhando e fazendo aquilo, esse sujeito vai te dizer, ok, vamos fazer essa troca. Vamos fazer uma troca de energia vital. Você está me entregando as horas que você gastou para fazer o sapato e eu estou te entregando as horas que eu gastei para fazer essa comida. Só que isso é traduzido hoje não em permutas, mas em dinheiro. Então, toda vez que você recebe dinheiro, você está recebendo a energia vital da pessoa que gastou o seu tempo para conseguir aquele dinheiro. E toda vez que você gasta dinheiro, toda vez que você entrega uma nota de real sua para alguma outra pessoa, você está entregando parte da sua energia vital, que você gastou horas para ter aquele dinheiro.
Seja como médico, seja como advogado, seja como dentista, seja como engenheiro, seja como trader, seja como que for. Você gastou seu tempo para produzir aquele dinheiro. Energia vital. Nas culturas orientais, toda vez que você vai fazer uma compra, toda vez que você vai fazer uma venda, tem um momento crítico que o oriental valoriza sobre tudo, especialmente o japonês. Se você for comprar algo dele, quando você entregar o cartão, ou quando você entregar o dinheiro, ele para tudo que ele está fazendo, ele simplesmente para tudo que ele está fazendo, ele vai te olhar nos olhos, ele vai pegar o seu cartão com as duas mãos olhando você nos olhos, ou vai pegar o seu dinheiro com as duas mãos olhando você nos olhos e vai trazer para perto do seu corpo, para perto do seu coração, inclusive. Por que eles fazem isso? Porque ele entende que é o momento em que a energia vital está sendo transmitida, está sendo fluídica. Como é que a gente faz compras e vendas aqui no Brasil? Passa o cartão e não está nem olhando. Entrega o dinheiro como se não fosse nada. Nós perdemos o sentido daquilo. Nós não valorizamos aquele ato. E por isso que nós não conseguimos guardar dinheiro. Por isso que nós não conseguimos economizar dinheiro. Porque a gente não vê no dinheiro o valor que ele real tem. Se nós víssemos, nós não gastaríamos em bobagem. Nós não gastaríamos em coisas que a gente não precisa. Em celulares da última linha. Em coisas fúteis, inúteis, desnecessárias. Qual que é o nosso maior bem? Eu preciso que vocês entendam isso. Qual que é o maior bem que vocês têm em casa? Preste atenção. O maior bem que você tem em casa é o tempo de vida que ainda lhe resta. E quando a gente fala de tempo de vida que nos restam, essa é a única coisa que é inalienável a nós. Ninguém pode tomar o nosso tempo, ele é nosso, para a gente fazer o que a gente quiser com ele, a não ser que você esteja preso por ter feito algum crime. Então, no momento em que a gente compreende que o nosso tempo é o nosso maior bem, e que para produzir dinheiro, usualmente nós gastamos tempo, nós passamos a entender, literalmente, que existe liberdade sem liberdade financeira? Você consegue se dizer livre se você é obrigado a fazer coisas que você não estava afim? Com o seu tempo, que é a coisa mais preciosa que você tem na vida? E é por isso que as pessoas chegam, trabalham a semana inteira, muitas vezes em coisas que elas não gostam, que elas não estão afim. E aí chega no sábado, tá exausto, se joga na cama, não consegue fazer mais nada. Passa o sábado inteiro vegetando. Aí no domingo de manhã entra um pouco de vida na esperança do cara, o cara tá um pouco feliz, começa a fazer algumas coisas. E aí chega no domingo de tardezinha, ele começa a ficar deprimido. Porque vai ter que voltar pro trabalho que ele não curte, pro trabalho que ele não gosta, pro trabalho que ele não tá afim. Mas que ele tem que fazer porque ele tem que pagar as contas no final do mês. Galera, liberdade financeira. Liberdade financeira talvez seja, hoje, a maior busca que as pessoas deveriam colocar nas suas vidas. Por que isso? A geração mais nova hoje, a geração mais jovem, eles estão fazendo uma coisa muito certa, eles estão buscando a felicidade deles. Diferentemente da minha geração, que nunca se preocupou com felicidade, minha geração nunca se preocupou com felicidade. Quando eu era jovem, a última coisa do mundo que eu queria era ser feliz. Quando eu era jovem, qual que era a minha preocupação? Eu tenho que sustentar minha família. Eu tenho que arranjar uma forma de sustentar minha família. Eu tenho que arranjar uma forma de ter dinheiro e sustentar minha família. Não importa o que eu faça, eu tenho que sustentar minha família. Essa era a preocupação que a minha geração tinha. A geração mais nova hoje não tem essa preocupação. A geração mais nova hoje tem a preocupação de eu quero ser feliz. E aí, respondendo para esta geração mais nova, qual que é a maneira mais eficiente de nós conseguirmos felicidade? Fazer algo que nós gostamos. Fazer todos os dias algo que nós adoramos. Algo que nós curtimos. Só que como é que tu vai conseguir fazer isso se você precisa pagar as contas no final do mês? A única maneira que temos de fazer algo realmente que a gente curte e que a gente gosta todo o tempo e todo o resto da vida é se a gente tirar o fator dinheiro da decisão. Se a gente tira o fator dinheiro da decisão, instantaneamente a gente sabe o que a gente quer fazer, a gente sabe o que a gente gosta, a gente sabe o que a gente está afim de fazer. Mas para nós fazermos isso, para que a gente consiga retirar o dinheiro da decisão, nós precisamos ter o quê? Dinheiro. Nós precisamos ter ativos suficientes para nos sustentar dentro do estilo de vida e da forma como nós achamos ideal. Você quer saber por que eu entrei no mercado financeiro? Eu vou dizer aqui. Por que eu, que tinha me formado médico, residente, cirurgia geral, depois cirurgia plástica, eu decidi entrar no mercado financeiro? Eu vou dizer exatamente agora. Porque eu odiava fazer plantões. Eu achava abominável fazer plantões de 24, 36, 48 horas. Eu odiava isso. Mas eu odiava ter que atender 50 pacientes numa tarde.
Eu odiava a forma como eu era obrigado a fazer medicina, em que você tem que atender um monte de paciente para receber isso aqui dos convênios. Eu odiava isso. Eu achava essa a maneira errada de fazer medicina. Qual que era a medicina que eu achava ideal? Eu poder sentar com o paciente, eu poder conversar com o paciente, eu poder estudar o paciente, eu poder examinar o paciente, eu poder pensar tudo o que está acontecendo na saúde e na vida daquele paciente, o que requer de mim, no mínimo, 1 hora boa para ver o que está acontecendo com a saúde daquele sujeito. Mas como é que eu vou fazer isso se eu preciso pagar as contas no final do mês? Então eu entrei no mercado financeiro com o seguinte objetivo: cara, eu tenho que ter dinheiro para poder fazer medicina da maneira que eu gosto. Senão eu não consigo fazer medicina da maneira que eu gosto. Eu queria operar um paciente por dia. Eu queria operar só um caso por dia, só de manhã, quando eu tô descansado, eu tô no meu melhor ponto. Eu vou lá, faço a melhor cirurgia do mundo e pronto. O que eu vejo meus colegas hoje fazendo? Tendo que operar 9 casos por dia, 10 casos por dia. Imagina você ser o 10º caso do dia que o cirurgião tá operando. Você acha que o cara não tá cansado? Você acha que o cara não é ser humano? Você acha que ele não tá exausto? Operando às 11h30 da noite, 10 da noite, 9 da noite, o 10º caso do dia. Você acha que isso é fazer medicina da maneira adequada? Não é! Mas por que o cara tá fazendo aquilo? Porque tem que pagar as contas no final do mês, meu amigo. Porque ele não é livre. Porque ele não é livre. É triste dizer isso. É triste dizer isso. Então o que eu tô tentando chamar a atenção pros amigos que estão me ouvindo? Cara, busca a tua liberdade financeira. E como é que a gente faz isso? Da maneira como eu vou mostrar agora, vai ajudar muito vocês nisso. Porque foi a forma como eu atingi a minha liberdade financeira. Foi rápido? Foi assim? Foi em um mês? Não, não foi. Quando é que tu já aposentou da cirurgia? Sabe? Eu aposentei em 2008. 10 anos depois de eu ter começado o mercado financeiro. Só que os primeiros 3 anos no mercado financeiro eu fiz errado. Eu fiz um monte de bobagem no mercado no início. Eu só comecei a fazer um método que me levou a poder me aposentar em 2008, quando? Em 2002, 2003. Então eu levei 5 anos. E se vocês trabalharem, pensarem um pouquinho no que eu vou apresentar para vocês nas próximas horas, vocês conseguem o mesmo feito. Bem provavelmente. Ok? Mas não vai depender de mim. Não vai depender do mercado. Não vai depender de sorte. Vai depender de quem? De vocês. Porque vocês são os responsáveis pelo futuro da vida de vocês. E pela situação que vocês se encontram agora também. Ninguém mais. Não existe negócio de vítima. Não existe negócio de, eu sou uma vítima da sociedade. Não existe vítima de sociedade. Não, desculpa. Desculpa, não existe. Nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. Se vocês estão bem de grana hoje, foi pelas decisões que vocês tomaram. Se vocês estão mal de dinheiro hoje, foi pelas decisões que vocês tomaram. Então assumam as responsabilidades e busquem isso aqui, ó. Esse é o compromisso de vocês. Buscar a liberdade financeira. Buscar a liberdade financeira de vocês e depois dos filhos de vocês. Por isso que eu chamo de legado. E, se possível, dos netos de vocês. Por isso que eu chamo de legado. É mudar completamente a forma de pensar a vida, pensar a relação com o dinheiro e pensar especificamente como conviver com a realidade financeira do mundo. Aquela nota de 100 reais que eu mostrei para vocês, eu pergunto para vocês, vocês não gostariam de ter uma máquina que faz dinheiro? Quem não gostaria de ter uma máquina que faz dinheiro legal? Não estou falando de dinheiro ilegal. Dinheiro de verdade. Você não gostaria disso? Acho que todo mundo que está me ouvindo aqui gostaria de ter uma máquina que faz dinheiro. Bem, você já tem essa máquina. Eu tenho essa máquina. Teu vizinho tem essa máquina. Todo mundo tem essa máquina. Como assim, história? Eu tenho uma máquina que faz dinheiro? Tem. Só que muito provavelmente essa máquina de dinheiro que você tem, ela está desligada. Ela está fora da tomada. Ou pior, ela é uma máquina de 220 que você colocou numa tomada de 110. O que tu quer dizer com isso, Stop? Eu não estou entendendo onde tu quer chegar. Aquela nota de 100 reais, aquela mesma nota que vocês falaram que o valor nominal era de 100 reais, se tu colocar essa nota e investi-la em
qualquer um desses 3 produtos que estavam aqui colocados, ó, LCI, CDB, poupança, enfim. Ao longo de 10 anos, aquela nota produziu R$190 de lucro. Lucro já descontado a inflação. Lucro real. Taxa de juros real. Ou seja, aquela nota de R$100 se transformou em 3 notas de R$100. Aquela nota de R$100 deu 2 filhotes. Ela fez dinheiro para você. Mais do que isso. Mais do que isso. Ela fez um dinheiro que eu chamo de dinheiro barato. O que é um dinheiro barato? Um dinheiro que tem um alto custo de produção é aquele em que eu tenho que dedicar o meu tempo, eu tenho que dedicar a minha atenção, eu tenho que dedicar, eu ter que dirigir até o lugar, eu tenho que, enfim, gastar dinheiro para produzir. Alto custo de produção. No momento em que eu pego a minha nota de R$100, coloco ela para investir em um dos melhores investimentos ou nos melhores investimentos plausíveis, essa nota está trabalhando se eu ter que prestar atenção, sem eu ter que estar olhando para o que está acontecendo, sem eu ter que gastar dinheiro para produzir mais dinheiro. Então a gente consegue reduzir o custo de produção do nosso dinheiro para aumentar a nossa qualidade de vida. E aí você transforma o dinheiro em seu escravo. E você deixa de ser escravo do dinheiro. No momento em que você coloca o dinheiro a trabalhar para você, você tem que trabalhar menos pelo dinheiro. É uma lógica tão simples e tão eficiente. E as pessoas não usam isso. As pessoas não percebem isso. Elas não notam isso. Elas simplesmente começam a gastar a sua máquina de produzir dinheiro. E daí eu vou fazer uma pergunta muito simples. Uma pergunta muito simples. Se você gastou R$185 para ter uma nota de R$100, sabe que essa nota de R$100 é uma máquina de produzir dinheiro. Na semana seguinte, você vai vender essa máquina que você pagou 185 por R$85? Você acha que faz sentido? Acabei de pagar hoje R$185 por essa máquina de fazer dinheiro. Nos próximos 10 anos, essa máquina se transforma em R$300. Eu vou vendê-la hoje por 85? O que seria vendê-la hoje por 85? Seria comprar qualquer coisa inútil. Seria comprar qualquer badulaque que eu não preciso neste momento. Em que eu estaria, então, queimando a máquina por R$85. Essa mesma máquina que me geraria R$300 em 10 anos. Faz sentido para vocês isso? Você que está em casa hoje, que gasta mais do que recebe, ou que gasta tudo que recebe, é exatamente isso que você está fazendo hoje. Você está queimando a máquina de dinheiro de você. Pessoal, digamos que hoje, eu preciso que vocês façam o seguinte exercício. Nesse exato momento, vocês já têm como saber onde e em que condições financeiras vocês estarão daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos. Vocês já podem saber agora como você estará daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos adiante. Com uma bola de cristal. Como assim bola de cristal, Stormer? Cara, observa o seguinte. Se eu hoje começasse a comer um monte de porcaria, comer um monte de açúcar, beber um monte de bebidas alcoólicas calóricas pra caramba, me alimentar com um monte de gordura,
começo a fumar, paro de fazer exercícios e tenho uma vida completamente sedentária, onde é que eu vou estar daqui a 5, 10 anos? Muito provavelmente eu vou estar com pressão alta, diabetes, meu pulmão vai estar destruído pelo cigarro, eu vou estar mal de saúde. Por quê? Porque os hábitos de vida que eu assumi foram maléficos. Eles foram construindo o meu futuro. Ok? Ok. Então, se você quer saber onde você estará daqui a 5, 10 ou 15 anos, o que você deve fazer? Olha os hábitos que você tem hoje. Olha o que você está fazendo hoje. Projeta isso 5, 10 anos à frente. Então, o que você está fazendo hoje do ponto de vista financeiro? Quais são os hábitos que você tem? Você tem o hábito de guardar dinheiro? Você tem o hábito de economizar dinheiro e investir em bons investimentos? Ou você tem o hábito de simplesmente gastar tudo que você recebe? De queimar todo o dinheiro que você ganha? Ou você tem o hábito de simplesmente não se preocupar com deixar um dinheiro para amanhã trabalhando por mim? Se você olhar os seus hábitos e a sua saúde financeira de hoje, você já consegue projetar como é que você estará daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E você, especialmente você jovem, que tem 15 anos, 20 anos, que está me ouvindo agora, você tem uma missão, cara. A sua missão é desenvolver um ótimo hábito. Um hábito de saúde financeira. Os jovens hoje, o que eu gosto neles é que eles são focados em coisas saudáveis. Uma alimentação boa, esportes bons, um estilo de vida saudável. Beleza! Incorporem isso para um estilo de vida saudável financeiro, que é não guardar dinheiro e não gastar tudo que recebe. Economizar. Economizar de que forma? Bom, é bem verdade que hoje, neste momento atual, a renda fixa está com uma remuneração extremamente baixa. Só para que os amigos pensem, a gente ganhava antes 1% ao mês na renda fixa e era assim, ó. 1% ao mês de renda fixa. Delícia! Sem nenhum tipo de risco. Botava o dinheiro na renda fixa, ao ano tu tinha 12% ao ano. Com uma inflação de 5%, tu tinha 7% de ganho nominal, de ganho real, ao ano. Isso era uma delícia. Fantástico. Maravilha. Hoje não existe mais, pessoal. Tá? Hoje, nossa taxa de juros cada vez mais baixa. Nossa taxa de juros está caindo. A taxa de juros real diminuiu mais ainda. Stomer, o que é taxa de juros real? Rapidamente falando. Taxa de juros é quanto que a gente vai estar recebendo do nosso dinheiro investido. Ponto. Inflação. Quanto que os preços estão subindo. Ponto. Taxa de juros real vai ser o quanto que a gente recebeu menos a inflação. Então, se eu tenho uma inflação de 3% e eu tenho uma taxa de juros de 5%, podemos dizer que, grosseiramente falando, nossa taxa de juros real foi de 2%. O quanto que o nosso dinheiro se valorizou a mais que a inflação. Tem algum cálculozinho ali diferente para ser feito, mas o conceito é este, basicamente. A gente sempre quer uma taxa de juros real a maior possível, porque vai ser o quanto o nosso dinheiro vai estar crescendo acima da inflação. Ok? Ok. Bom, então sim, hoje está mais difícil de conseguir rentabilizar o nosso dinheiro, porque a taxa de juros caiu. A taxa de juros está baixa pra caramba. Né? Então, como é que a gente vai ter que fazer para o nosso dinheiro poder render mais? E essa que é a dificuldade que o profissional liberal, e mesmo o médico, o advogado, o engenheiro, o dentista, as pessoas têm hoje. Cara, eu não entendo de mercado financeiro, não é o que eu conheço, não é o meu métier. Eu me dediquei a vida inteira a aprender a, por exemplo, lá se eu colocar um aparelho, ser dentista, ortodontista, como é que eu vou fazer eu botar meu dinheiro para trabalhar para mim?
Porque eu não tenho tempo para empreender, ou mesmo para abrir uma outra empresa, ou para abrir alguma empreendedorismo que pudesse me gerar uma outra renda, ou estudar uma outra área, né? Muito bem. E eu acho isso correto. Mas olha só. Digamos que você tivesse ou precisasse ler um documento em alemão. Você não conhece alemão, mas você precisa ler aquele documento. O que você vai fazer? Você vai literalmente conversar com uma pessoa que saiba alemão, de preferência um tradutor juramentado, e dizer, cara, me traduz esse documento aqui que eu tenho que ler. Ou seja, você literalmente compra o conhecimento, compra a experiência, compra a expertise do sujeito que sabe alemão. E com isso, tu atalha o caminho. Ok? Ok. O que é a ideia que eu estou tentando passar para vocês? Bom, o que nós podemos fazer é, cara, eu não sei administrar uma rede de farmácias. Não sei. Eu não sei administrar uma empresa que produz celulares, como a Apple. Não sei. Mas tem gente que sabe que são os donos da Apple. Ou os donos da Raia Drogasil. Ou os donos da VEG. Essas pessoas sabem empreender nessas áreas. Então, quem sabe eu fico sócio delas. Então eu posso ficar sócio de pessoas que tenham tempo, expertise, foco e missão em tocar as suas empresas da melhor maneira possível. Enquanto que eu fico dedicado àquilo que eu sei fazer. Digamos, sapato. O conceito principal é investir e se tornar sócio de boas empresas. É uma das formas possíveis. Sim, tem outras, mas eu vou voltar nesse ponto em seguida. Mas antes de eu voltar nesse ponto, eu preciso abordar esse tema, porque esse tema é doloroso, esse tema machuca, esse tema é sensível. Isso aqui é um dado do Fed recente, tá? Menos de 2% da população mundial, cara. 2% da população mundial. Imagina 2 pessoas a cada 100. Tem mais de 60 mil dólares num banco. Sabe o que é isso? 2 em cada 100 tem num banco mais do que 60 mil dólares. Cara, 60 mil dólares é dinheiro? Claro que é dinheiro, é bastante dinheiro, é muito dinheiro. A gente está falando de quase 300 mil reais. Mas 2% da população tem isso. O resto da população está todo abaixo desse valor. Uau! O segundo dado impressiona mais ainda. 93% dos americanos chegam aos 65 anos de idade. Eles têm menos que 10 mil dólares numa conta de banco. Cara, os americanos, assim como todos os povos, têm uma série de defeitos, tá? E qualidades. Tá? Tem muita gente que odeia os americanos por uma série de motivos. Mas tem uma coisa que a gente não pode falar dos americanos. Os americanos trabalham enlouquecidamente. O americano é um povo que trabalha manhã, tarde e noite. O americano é um povo workaholic. Ele é tão focado no trabalho que se você não for para lá e não entrar no ritmo deles, você se sente até mal. Tá todo mundo trabalhando. É só trabalho. Do início ao fim.
Como é que os caras me chegam aos 65 anos de idade, depois de ter trabalhado a vida inteira, e o cara não tem 10 mil dólares no banco? Em um país que, se nevar e tu pegar uma pneumonia e tu for no hospital, se tu não tiver cash, grana, os caras nem te recebem. Por que isso acontece lá? Porque eles gastam. Porque eles gastam como se não houvesse amanhã. Os caras gastam, gastam, gastam e gastam. E quando eles vêm, eles estão com uma hipoteca, 2 hipotecas, 3 hipotecas em cima da casa deles. Sempre querendo o celular de última linha, o laptop de última linha, o carro de última linha, a roupa de última linha, último modelo. É um consumismo brutal que alimenta a máquina e que destrói as pessoas. Vocês não querem isso para vocês. Eu sempre digo o seguinte, eu chamo a minha geração, a faixa de, vamos lá, vamos botar de 30 anos até 45, 50 anos, 50 anos. Eu chamo a minha geração de a geração dos traídos. Eu até queria fazer um livro sobre isso. A geração traída. Como assim a geração traída, Stormer? Cara, nós fomos traídos pelos conceitos que os nossos pais nos passaram e que funcionavam para eles e que no mundo atual não funciona mais. Exemplo, um conselho que meu pai me dava quando eu era mais jovem. Xandê, faz a faculdade, tá feito na vida. Passou na faculdade, tá feito na vida. Pai, hoje tu faz faculdade, tu faz mestrado, tu faz doutorado e tu não tá feito na vida. Um outro conceito que meu pai passava. Filho, entra numa empresa tri boa, como a Gerdau, e tu tá feito na vida. Hoje em dia o cara entra numa Gerdau, ele vai para Marco Polo, depois vai para Randon, depois vai pra... Hoje em dia as pessoas estabelecem carreiras em várias empresas e não numa única empresa. Outro conceito. Arranja uma mulher, casa e é pro resto da vida. Isso não existe mais. Isso é um conceito que mudou. Então, um dos maiores conceitos que ele me passou e que eu achei que funcionava era: trabalha que tu garante teu futuro. Esse conceito que o meu pai passou, eu vejo que para ele mesmo não funcionou. Meu pai trabalhou a vida inteira. Meu pai era mecânico de avião. Depois ele conseguiu ir pro voo da Varig e trabalhou na Varig enlouquecidamente falando. Foram 38 anos de Varig. E nesse período ele trabalhou. Investiu na educação dos filhos, que foi a melhor coisa que ele fez, na minha opinião. Uma das melhores. Mas não economizou. Ele pagou a aposentadoria do governo em cima de 20 salários. Depois teve aquele buraco negro produzido pelo Fernando Henrique. Aí ficou para 10 salários. E do 10 salários hoje ele recebe quanto? 1,5. Na aposentadoria dele. Que não paga nem os remédios que ele toma hoje para pressão alta e para as coisas que ele tem. E daí, precavidamente falando, o que ele fez? Ele decidiu uma previdência privada. Fez a previdência do Aeros. O que aconteceu? Você sabe, o Aeros quebrou. E dele ficou sem aposentadoria.
Ele trabalhou a vida inteira. Só que ele não fez um ponto importantíssimo. Pegar o fruto do trabalho. Guardar e fazer com que este dinheiro produzisse mais dinheiro para ele e garantisse a vida dele. Eu entendo que ele não teve essa visão porque ele teve que gastar dinheiro com os filhos, na educação dos filhos, porque ele teve que gastar dinheiro com uma série de coisas, e ele não tinha, até porque meu pai tinha como educação apenas o primário, ele não tinha os recursos necessários para entender que ele tinha que se preparar, e ele confiou no governo para cuidar não só da aposentadoria dele, como do próprio Eros. E não deu. Então, o meu conselho para vocês é: não confiem que o governo vai cuidar de vocês. Não confie. Sempre que alguém pegar a tua mãozinha e dizer, vem cá que eu vou cuidar de ti, sempre que um político falar isso, fuja o mais rápido possível. Você tem que cuidar do seu dinheiro, da sua vida, das coisas que você está planejando. Agora, percebe? Tá? O que acontece numa situação como a do coronavírus atual? Em que as pessoas estão sem reserva financeira, a renda desabou, as contas continuam seguindo. O que está acontecendo com um monte de gente hoje? Os caras estão quebrando. As empresas estão quebrando. Imagina as pessoas se não estão quebrando. Infelizmente, a maior parte das pessoas hoje no mercado e na vida, elas estão vendendo o almoço para pagar o jantar. Porque elas não tinham reservas. Porque elas estavam habituadas a gastar tudo que ganhavam. Você que é jovem, que está me ouvindo, não caia nessa armadilha. Fuja dessa armadilha. Agora, pensa o seguinte. Tem gente hoje que está nessa situação do coronavírus, na quarentena, e que pensou, cara, minha renda vai cair. Eu vou ter que cortar meus custos. E os caras começaram a cortar custo. Corta custo aqui, corta custo ali, corta custo lá, corta custo lá. E quando vê, o cara conseguiu cortar 30%, 35%, 40% dos custos dele. Agora imagina o seguinte. Vamos lá. Um cara ganha, só para arredondar, 10 mil reais por mês. Na época, ele gastava 10 mil por mês. Gastava tudo que ganhava. Tá? Sem nenhuma reserva. Se ele parar de produzir dinheiro hoje, como é que ele está amanhã? No mês que vem? Quebrado. E mal. E devendo 10 mil, porque os custos fixos continuam. Agora pensa o seguinte. O cara ganha 10 mil. Aí ele passa um mês. E aí ele passa um mês de quarentena. E passando o mês de quarentena, o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele dá uma cortada em 30% do custo dele. E daí ele consegue economizar 3 mil reais por mês. Ele larga para economizar. Em 4 meses, ele conseguiu guardar o dinheiro suficiente para ter um mês de vida dele. Em 8 meses, ele tem 2 meses de vida dele guardados. Em 12 meses, em um ano, ele tem 3 meses de vida dele, de custo de vida dele guardado em dinheiro. Só que esse dinheiro está produzindo mais dinheiro. Então, na verdade, como esse dinheiro está produzindo mais dinheiro, porque foi ligado à máquina de dinheiro, à máquina de produção de dinheiro dele, já não são mais 3 meses, já são quase 4 meses. De custo de vida garantido lá, para se der algum problema, se der algum coronavírus, o cara ter como se sustentar. Então essa reserva financeira, esta reserva financeira é que vai permitir que vocês atinjam aquilo que eu chamo de liberdade financeira,
Mas o que é liberdade financeira, Cristóvão? O que é ser rico? E aqui eu chamo de novo para vocês atenção. Se toda vez que eu falo a palavra rico, vocês têm um arrepio do tipo assim, bandido mal, ruim, bandido malvado, criminoso. Se toda vez que eu falar a palavra rico, vocês tiverem isso, vocês precisam necessariamente buscar algum tratamento para isso. E tem um livro muito bom sobre isso, chamado Segredos de uma Mente Milionária. Vale a pena ser lido. O título é horrível, eu acho um título frágil, mas o livro é muito bom para quebrar esses paradigmas e preconceitos. Mas o que é ser rico? Tá? Porque o conceito de riqueza vai depender muito. Tá? Eu conheço algumas pessoas que são extremamente ricas e que moram numa favela aqui do lado. E o cara é rico. E eu conheço pessoas que moram em verdadeiros palacetes aqui dos bairros mais chiques de Porto Alegre, Bela Vista, Higienópolis, e que não são ricos, são pobres. Como assim, história? Ser rico ou ser pobre não diz respeito a quanto dinheiro o sujeito tem. Ser rico ou ser pobre diz respeito não a quanto dinheiro a pessoa tem, mas sim a... O rico é aquele sujeito que tem a quantidade de dinheiro necessária para cumprir todos os seus sonhos, todas as suas metas, e para deixá-lo feliz. O pobre é o sujeito que simplesmente nunca vai ter dinheiro suficiente para cumprir todas as suas aspirações, todas as suas metas, todos os seus sonhos, todas as suas ideias. Esse sujeito inexoravelmente é pobre. Ele está sempre triste porque ele não tem um apartamento de luxo na Costa Amalfitana. Ele é triste porque ele não tem um Aston Martin. Ele não consegue ficar feliz com o que ele tem. O Lao Tse é uma definição bastante interessante sobre felicidade. Queres ser feliz? Reduz o número de sonhos, reduz o número de aspirações. No momento que tu faz isso, automaticamente tu consegue atingir níveis de felicidade maiores. Então, sim, a liberdade financeira nossa vai depender muito de quais são os nossos sonhos, quais são as nossas aspirações. Por exemplo, eu tenho um aluno meu que o sonho dele, cara, meu sonho é que eu consiga pagar a faculdade do meu filho. Esse é o sonho dele. Essa é a meta dele. Essa é a meta de liberdade financeira que ele quer, não para ele, mas para o filho dele. Então é para isso que ele está juntando o dinheiro dele. É para isso que ele está guardando o dinheiro dele. Então cada um dos senhores terá uma meta de por que ficar rico. De por que atingir a sua liberdade financeira. E quando você entender isso, você terá entendido a coisa mais importante da vida, que é ter um propósito. Qual é o seu propósito? Qual que é o propósito do dinheiro que tu está guardando? O propósito que o dinheiro que você está guardando deve ter é te permitir fazer o que você quiser. Quando você quiser. Onde você quiser. Da forma que você quiser. O propósito do dinheiro literalmente é este. Não é ser guardado por ser guardado. Não. Desculpa, mas o cara que acha isso está errado. Só que para que a gente atinja esses valores e para que a gente atinja realmente essa possibilidade de ter a liberdade financeira que a gente está buscando, nós precisamos disso aqui, ó. Essa é a regra. Então, se eu tivesse que resumir tudo que eu falei até agora em uma única coisa, seria, cara, compra ativos todos os meses e vende passivos todos os meses. Se você fizer isso, num prazo de 5, 10, 15, 20 anos, você vai ficar rico. Você vai ter dinheiro suficiente para atingir os objetivos e as metas e sonhos que você quiser.
O que são ativos, Stormer? Ativos é tudo aquilo que tu compra e que no mês seguinte te traz mais dinheiro. Ou te traz um fluxo de caixa positivo. Exemplo. Um CDB, uma LCI, uma debenture, uma ação, um fundo imobiliário, um imóvel para aluguel. Eventualmente, ouro é um tipo mais de reserva de valor do que um ativo. Isso são coisas que quando você adquire, elas não te trazem contas a mais a serem pagas todos os meses. Elas te trazem um retorno. Isso é um ativo. O que é um passivo? Cara, um passivo é tudo aquilo que tu compra e no mês seguinte tu tem uma dívida. Um carro é um passivo, uma casa na praia é um passivo, um barco que tu tem é um passivo, joias são passivos, relógios caros são passivos. Sim, se a gente fosse colocar sob essa ótica, esposa seria um passivo, filho seria um passivo, porque eles são gastos que nós teremos. E percebam, eu não estou dizendo que passivos são necessariamente ruins. Alguns dos passivos que eu tenho na minha vida são as melhores coisas que eu tenho na minha vida. Em verdade, passivos seriam os prazeres da vida. Sendo bem franco. Por exemplo. Mas antes de nós comprarmos esses passivos, nós devemos ter ativos suficientes para sustentar esses passivos. Então, o que acaba acontecendo e que é uma coisa muito frequente, assim, tá? O cara vai lá, o cara é médico, ele tá estudando, aí ele começa, aí tá na residência, aí ele começa a ganhar algum dinheirinho na residência, aí ele se casa, passivo, aí precisa de um apartamento, passivo, ou um aluguel, passivo. Aí ele começa literalmente a trabalhar um monte para poder pagar o aluguel ou pagar a casa, passivo, ou pagar o carro que ele comprou, passivo. E daí quando ele consegue guardar algum dinheirinho, quando ele consegue levantar um pouco a cabeça para tirar um pouco da água, ele decide um filho, mais um passivo, aí aumenta o número de dívidas, novamente, aumenta o número de custos, novamente. Aí ele começa a gastar com aquilo, aí ele tem que trabalhar mais para poder pagar aqueles passivos. Aí, necessariamente, como ele está trabalhando mais, ele começa a brigar com a esposa. Porque a briga com a esposa é inexorável quando começa a faltar dinheiro. E ele tem que trabalhar, tem que trazer dinheiro para casa, e a mulher reclama que está trabalhando demais, não está dando atenção para ela. O que acaba acontecendo? Separa. Mais o passivo. Aí o cara se separa, ele tem que comprar uma nova casa para ele, um novo apartamento para ele, tem que comprar um novo carro, tem a pensão, tem o filho. Daí ele casa de novo, mais o passivo. Mais um outro filho, mais o passivo. E quando se vê, o cara está endividado. Endividado por quê? Porque ele foi assumindo passivos, passivos, passivos e nunca guardando ativos, nunca comprando ativos. Eu tenho um caso que eu preciso contar a respeito, tá? Eu tinha um excelente professor meu, cirurgião geral, aqui do Rio Grande do Sul, um dos primeiros cirurgiões gerais do estado do Rio Grande do Sul. O cara operou todos os maiores estancieiros do país. Tá? O cara ganhou muito dinheiro. Na época que a medicina dava dinheiro. Foi professor de cirurgia, principal universidade aqui do Rio Grande do Sul. E aí, em um determinado final de semana que eu estava passeando, tá? Minha filha machucou um pouco a mão. Eu tive que levá-la num pronto-socorro para fazer uns pontinhos. Pronto atendimento. No interior do Rio Grande do Sul. Eu chego lá. Quem é que atende ela? O professor. Eu falei assim: professor, o que o senhor está fazendo aqui? Aos 82 anos de idade, fazendo plantão de 24 horas num pronto atendimento no interior do Rio Grande do Sul. Eu olhei assim: o que o senhor está fazendo aqui, professor? E ele disse assim: Alexandre, se eu parar de trabalhar, não tem onde cair morto.
Tô endividado. Completamente endividado. Tive 7 ex-esposas. Não tenho de cair morto. Vocês não querem isso para vocês. Vocês não querem isso para vocês. Tem que trabalhar até o final da vida. Então, se vocês não querem isso para vocês, necessariamente vocês têm que adotar isso aqui, ó. Mensalmente separar uma quantidade definitiva da sua renda. Quanto mais jovem tu começar, melhor para você. Mais jovem você estará ligando a máquina de produzir dinheiro para vocês. Quantos por cento? Cara, de 20 a 30 anos, 15% que tu ganha tem que guardar. No mínimo. De 30 a 40, 10%. 40 a 50, 5%. Mais de 50 já pode começar a diminuir o ritmo na economia. Quanto que tem que estar em renda variável? Cara, idealmente 100 menos a tua idade. Regra de bolo, tá? 100 menos a idade que tu tem. Por exemplo, eu tenho 40 anos. 100 menos 40, 60% do meu capital teria que estar em renda variável, 40% em renda fixa. O cara tem 20 anos, 100 menos 20, 80% em renda variável, 20% em renda fixa. Ah, história, mas olha só, cara, eu ganho pouco, eu não consigo separar nada. Cara, não vem com essa balela pra cima de mim, tá, cara? Desculpa. A desculpa é da desculpa mais furada que existe na face da Terra. Eu tenho certeza que se tu sentar na tua planilha de custos do mês e tu olhar toda a tua planilha de custos, é muito provável que tenham alguns custos que tu consiga reduzir. Que tu consiga cortar aqui, cortar ali, reduzir um pouquinho aqui. Coisas que não são tão imprescindíveis assim e que poderiam ser cortadas. E aí, quando tu começa a contar, tu começa a economizar R$1. R$1. R$2. R$5 por mês. R$10 por mês. Claro que quanto menos tu conseguir economizar, mais longa vai ser tua caminhada. Mas as viagens mais longas começam com o primeiro passo. Não é? Exatamente isso. As viagens mais longas começam com o primeiro passo. Então o truque, basicamente, é separar um pouquinho do teu dinheiro todos os meses. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Uma coisa bem simples. Imagina se quando vocês nasceram, o pai e a mãe de vocês tivessem se olhado no berço e dito o seguinte: olha só, nosso filho e nossa filha nasceu e a gente tem o costume de jantar fora todas as noites, ou pelo menos uma vez por semana. E essa janta custa R$180, R$200. Vamos fazer o seguinte, vamos cortar uma dessas jantas e vamos pegar esses R$180, esses R$200 e vamos comprar em ações de Itaú, ou de Itaúsa, ou de Banco do Brasil, ou de Vale do Rio Doce, por nossa filha, por nosso filho. Todos os meses, pro resto da vida. Imagina onde os senhores estariam hoje se eles tivessem comprado R$200 em Itaúsa todos os meses, desde que vocês nasceram. Sendo que a Itaúsa paga 9% de dividendos ao ano. Vocês acham que isso está mal? Não. Vocês estariam extremamente bem.
E agora eu pergunto para você que está me olhando agora em casa, você que talvez tenha filhos e filhas, por que tu não faz isso para eles? Por que tu não chega daqui a 18 anos pro teu filho e fala, filho, toma aqui essa carteira de investimentos que eu fui comprando para ti nos últimos 18 anos. E ela tem aqui 2, 3 milhões de reais. E ela rende em torno de 8% ao mês, ao ano. E aí tu pode fazer, filho, o que tu quiser da tua vida. Tô te entregando uma ferramenta para tua liberdade financeira. E é óbvio que tem que ensinar para ele também como usar o dinheiro e como trabalhar o dinheiro e como existir com o dinheiro. Não adianta só tu entregar o dinheiro para ele. Mas é uma bela de uma ajuda, não é? Claro que é. E você pode fazer isso. Você, seu marido, sua esposa, tanto para os filhos quanto para você. Pensa sobre isso. Pensa sobre isso. E agora percebe. Eu vou investir no que, Stormer? Cara, tem uma infinitude de coisas nas quais tu pode estar investindo. Tu pode estar investindo em CDBs, LCIs, CRIs, CRAs, fundos imobiliários Tesouro Direto, que é o lado esquerdo aqui da tela. Esses seriam investimentos mais conservadores. Tu pode estar investindo em startups de empresas que estão iniciando. Isso é mais ousado, bem mais ousado, porque são apostas, literalmente. Tu pode estar investindo em fazendas, terras e imóveis. Tem gente que investe somente nisso. Eu tinha um professor meu, aqui no Rio Grande do Sul, que o sonho dele era comprar uma fazenda que fosse do início do topo lá do Rio Grande do Sul até a Argentina. Ele queria uma fazenda até a Argentina, esse era o sonho dele. E aí, depois de alguns anos, eu acabei contando ele no estacionamento e perguntei, e aí, professor, tudo bem? Já chegou na Argentina? Ele disse assim, pois olha a história. Na Argentina não cheguei não, mas meus vizinhos falam portunhol. Ou seja, tá buscando a meta dele. Então o cara pode estar investindo em fazendas, em terras, em imóveis, ou em bitcoins, ou em dólar, ou em ouro. Bitcoins, dólar e ouro eu classifico tudo não como investimento, mas mais como reserva de valor. Eles não produzem um fluxo de caixa. Eles não produzem um retorno imediato. Eles são uma reserva de valor. Ou, e agora vem a parte mais fundamental de todas, e eu acho que é a parte mais interessante para a maior parte das pessoas, o sujeito pode estar comprando mensalmente participação societária de boas empresas. Participação societária de boas empresas. É você comprar uma parte da sociedade de Itaúsa. É você se tornar sócio de uma VEG. É você se tornar sócio de um Banco do Brasil, de um Itaú, de uma Raia Drogasil. E com isso, capturar o expertise dos gestores destas empresas. Capturar crescimento nominal das ações. Capturar dividendos dessas empresas. Capturar o crescimento da empresa. Se tornar sócio de excelentes empresas. Por exemplo, olha aqui, Raia Drogasil. Quem se tornou sócio da Raia Drogasil, ou seja, comprou ações de Raia Drogasil há 10 anos atrás, observou um ganho de 4.750%. Eu não entendo nada de farmácia. Eu sou a pessoa mais tosca do mundo em farmácia. A única coisa que eu sei fazer em farmácia é entrar na farmácia e comprar um remédio. Mas eu me beneficiei do setor farmacêutico comprando ações de Raia Drogasil nos últimos 10 anos e capturando 4.750% nisso. Eu não entendo absolutamente nada de varejo. Eu sou paupérrimo no conceito de varejo. Mas Lojas Renner, que é uma empresa que tem vários múltiplos extremamente atraentes,
Eu me tornei sócio dela há um bom tempo. Eu comprei algumas ações dela. E ela me rendeu 4.870% nesses 14 anos. Mais dividendos. Será que é tão ruim assim ser sócio do Banco Itaú? Que as pessoas não querem fazer? Galera, tu não é sócio do Itaú? Tu não é sócio do Bradesco? Do Banco do Brasil? Tu não é sócio? Tu acha que não é bom ter ações deles? Tu acha que não valoriza? Tu acha que banco não dá dinheiro? É isso que tá me dizendo? Itaú subiu 2.900% nos últimos 14 anos. E continua sendo uma máquina de fazer dinheiro. E continua pagando 8% de dividendos ao ano. E deve continuar neste mesmo ritmo. E enquanto tu acha que já subiu demais, tu vai perdendo o crescimento da empresa. Recentemente, pessoal, lá no Billions, o Axel decidiu que ele tinha que ser dono de banco, porque ele viu que ser dono de banco dá muito dinheiro. E que o dinheiro é mais tranquilo ali. Só que a gente não precisa abrir um banco. A gente não precisa abrir um banco que nem ele fez, porque ele é bilionário e pode, né, abrir um banco. Mas já que a gente não pode abrir um banco, porque a gente não é tão bilionário quanto ele, o que a gente faz? Cara, numa escala menor, ok, então eu vou virar sócio de bancos, eu vou comprar ações deles, eu vou virar sócio de uma Raia Drogasil, eu vou virar sócio de uma loja Zena, eu vou virar sócio de uma VEG. E com isso eu vou capturar belos movimentos. Vou ganhar com isso. Enquanto eu faço a minha medicina, enquanto eu faço minha atividade, enquanto eu vou exercer minha vida. Enquanto eu vou fazer as coisas que eu quero fazer. Eu deixo que o meu sócio, no caso Setúbal, cuide do banco. Eu deixo que o cara que está gerindo a VEG cuide da VEG. E faça dinheiro para mim. Agora o caso é escolher boas empresas. Sempre tem um truque. Sempre tem um truque. Porque se tu escolhe uma péssima empresa, não estou dizendo que a OIBR seja uma péssima empresa, mas observe que essa empresa aqui, a OIBR3, ela perdeu 99% do valor nos últimos 10 anos. A OGXP3 perdeu um monte do valor dela. Tem muitas empresas que quebram, sim, tem empresas que quebram. A própria Ciel perdeu 78% do valor nos últimos 3, 4 anos. Então, sim, existe um risco ao se tornar sócio de uma empresa. O risco vai estar diretamente ligado a se a empresa é bem gerida ou não, se o negócio da empresa é bom ou não. Então, existe um risco. Se tu escolheu uma péssima empresa, pegou um momento ruim, tu vai ter problemas. A minha missão hoje é mostrar para vocês como é que eu faço para escolher uma boa empresa, encontrar o melhor momento para comprar essa empresa e adquirir uma participação societária nela para capturar um movimento de alta nessa empresa e pegar meu dinheiro e conseguir fazer com que o meu dinheiro rentabilize bem em cima disso. Tem vários outros ativos possíveis que a gente viu, que a gente não vai estar falando sobre hoje. Fundos imobiliários, CDBs, fundos de ações, essas coisas todas. Não vou estar falando sobre isso hoje. Outro dia a gente até pode falar sobre isso. O meu foco aqui para vocês, com vocês hoje é como encontrar boas ações, como encontrar boas empresas, como encontrar boas empresas para se tornar sócio, como encontrar o melhor momento de comprar essas empresas. É isso que nós vamos falar nesse exato momento. Então, qual que é a função do mercado financeiro? A função do mercado financeiro é aproximar o investidor de um empresário. Aproxima, então, um cara que tem dinheiro, mas não tem tempo e nem tampouco expertise nem conhecimento para investir em uma determinada área da economia, com o empresário
que tem tempo, tem vontade, tem conhecimento, mas está naquele momento descapitalizado, e daí eles acabam se unindo em uma sociedade. Essa é a função do mercado financeiro, através da compra e venda das ações. Talvez seja o mercado mais democrático que exista, porque ali não se pesa nem sexo, nem raça, nem cor, nem credo. É um negócio. Qual que é o benefício de uma ação? Bom, basicamente os benefícios são: se acontecer um aumento, uma valorização do preço do ativo que você comprou, da ação, você ganha com isso. Você vai receber dividendos, se tiver um lucro líquido que a empresa tenha distribuído entre os acionistas, você vai receber basicamente esse lucro líquido na proporção das ações que você tem. Além disso, é um investimento, é um ativo que tem uma liquidez muito grande, você consegue liquidar suas posições ou retomar suas posições com uma velocidade muito grande. As cotações diárias, elas nos dão imediatamente a dimensão de quanto dinheiro que a gente tem no momento. E o custo da corretagem é bem menor que a corretagem existente nos imóveis. Mas temos desvantagens, é claro, tudo tem desvantagens. Qual que é a principal desvantagem? Como nós vamos ver os preços oscilando diariamente, aquilo pode dar um nervoso no sujeito, aquilo pode deixar o sujeito tenso, porque de fato, no curtíssimo prazo, a lei da oferta e da procura, ela é muito forte no mercado. Se nós tivermos muitas pessoas desesperadas querendo vender um papel, tá, isso vai empurrar os preços para baixo, mesmo que a empresa seja excelente em termos de múltiplos, em termos de fundamentos e em termos de conceitos. Ao mesmo tempo, se tivermos muitas pessoas querendo comprar o papel, mesmo que o papel seja uma porcaria, mesmo que a empresa seja péssima, mesmo que a empresa esteja próxima de quebrar, os preços vão subir. Tá? Então, como a gente percebe isso e como a gente vê isso, a gente entende que é um mercado mais volátil, né? Um mercado mais afeito a eventualmente ser movimentado pelas emoções das pessoas. Quando eu estava quase me aposentando da cirurgia, eu fui no bloco cirúrgico auxiliar uma colega minha. Na época eu fazia muita reposição de mama, era uma técnica que eu usava muito. Então ela pediu que eu fosse lá auxiliar. Eu cheguei, estou ali no bloco, no estar médico do bloco, e veio um colega meu, cirurgião vascular, e olhou assim para mim e disse, um grande amigo meu, disse assim: Storman, cara, te admiro, cara. Tu tem coragem, hein? Vai largar a cirurgia para ir para o mercado financeiro. Eu olhei assim para ele. Vamos colocar os pontos nos is. Você, que é cirurgião vascular, entra no bloco cirúrgico deste hospital todos os dias. Abre a carótida do sujeito. A carótida é um vaso sanguíneo, uma artéria, mais ou menos desse calibre. É enorme. Tá? Que serve para irrigar o cérebro. Você abre a carótida da pessoa para retirar uma placa de ateroma dessa carótida. Você faz isso todos os dias. Sendo que você sabe muito bem que, por melhor que seja sua técnica, pode eventualmente acontecer um infarto, pode acontecer eventualmente um derrame, pode acontecer eventualmente um êmbolo indo para o cérebro, deixar o cara completamente aleijado e sair da cirurgia totalmente torto e quebrado pro resto da vida. Ele pode ter um choque anafilático, ele pode passar mal da anestesia. Existem 500 variáveis as quais você não controla. Você, como cirurgião, não tem como controlar. Não tem como. Tu pode tentar reduzir o máximo possível o risco, mas sempre existirão riscos nesta cirurgia. Você faz isso simplesmente todos os dias, 8 vezes por dia, para ganhar R$300. Que é o que basicamente o governo paga para essa cirurgia. Sendo que se morrer um paciente, além de tu se incomodar pro resto da vida,
Tu tem a possibilidade de ser processado. Tu tem, muitas vezes, a dor na consciência, apesar de saber que fez tudo certo. Para ganhar R$350, R$400. E sou eu o corajoso? Eu corajoso? Tu tá me entendendo mal, cara? Eu sou um covarde. Eu tô vendo que o risco do meio que eu estou, que no caso era a cirurgia, é extremamente alto para um benefício extremamente pequeno. Eu tô saindo daqui o mais rápido possível. Porque no mercado financeiro, qual que é o risco que eu tenho? Se eu comprar uma ação e a empresa quebrar, eu perco todo o dinheiro. Beleza. Mas se eu não colocar todo o meu dinheiro numa única ação, se eu pegar os meus R$50 mil e dividir em 5 empresas, então eu pego os R$50 mil, coloco 10 mil em Bradesco, coloco 10 mil em Vale, que é um outro setor financeiro, coloco 10 mil em Porto Seguro, que é outro setor financeiro, coloco 10 mil em RDR3, que é outro setor financeiro, e coloco mais 10 mil em SLC3. 5 setores financeiros diferentes, de 5 empresas diferentes, em 5 momentos diferentes. Qual que é a chance dessas 5 empresas quebrarem no mesmo dia? Difícil, né? As 5 falirem no mesmo dia? É difícil. Então, qual que é o risco dessa operação? Eu diria que é menor do que eu ter algum problema com algum paciente sendo operado numa cirurgia. Se a gente souber fazer isso bem feito. Então, na verdade, o mercado financeiro, no momento em que a gente faz as nossas operações, a gente tenta criar uma assimetria de risco. O que é uma assimetria de risco? O que é isso, história? Se eu compro uma ação a R$10 e esta ação vira pó, vai para o zero, quanto é que eu perdi? Os R$10. Todo o dinheiro que eu botei na compra daquela ação. Ok. Tudo bem? Entendi isso? Então esse é o teu risco. Muito bem. Mas se eu compro uma ação e digamos que, porque a empresa é boa, porque o setor macroeconômico é muito bom, porque o gestor é excelente, a empresa não quebra. A empresa prospera. A empresa cresce. A empresa ganha mais lucro. A empresa continua acelerando o seu ritmo. Para quanto que essa ação pode subir? Qual que é o teto dela? Qual que é o máximo dela? Ela pode ir de 10 para 20, de 20 para 30, de 30 para 40, de 40 para 50, de 50 para 100, de 100 para 1000. O potencial de valorização de uma ação, ele é infinito. Enquanto a empresa estiver gerando cada vez mais lucro, mais resultados, melhores múltiplos e mais investidores estiverem querendo comprar aquela ação. Haja vista Emiglu 3, recentemente, em que ela subiu 1.900% em questão de 2 dias, 3 dias, 2 anos, 3 anos. Então observa, no momento que tu estabelece uma aposta, em que você está apostando perder R$10 para poder ganhar 1.000, 2.000, 3.000, você está fazendo uma assimetria de risco. Você não está apostando R$10 para poder ganhar R$10. Você está apostando R$10 para poder ganhar 200, 300, 400. Se você errar 5 trades dos 10 que você fez, mas um deles tiver subido de 10 para 300, você está com enorme lucro. E isso significa, basicamente, a forma de olhar o mercado. Você vai ter inúmeras ações excelentes, inúmeras empresas extremamente atraentes, mas o que você vai fazer é procurar as melhores ações, as melhores empresas, nos melhores setores, para que então você decida quanto dinheiro você vai aportar nessas ações,
quanto dinheiro você vai aportar nessas empresas para que aconteça aquela valorização e você consiga rentabilizar o seu dinheiro. Muito bem. Dito isso, tá? Nós vamos falar de duas ideias. A primeira ideia é basicamente distribuir o nosso capital em uma quantidade de ativos que seja sensata. Não pode ser querer comprar 20 papéis. Não pode ser querer ter uma carteira com 15 ações. O cara que tem 15 ações numa carteira simplesmente diversificou tanto o seu risco que automaticamente anulou completamente também a possibilidade de ganho dessa carteira. Então, não. A maior parte das carteiras boas vão trabalhar com 4 a 8 ativos no máximo. Tá? Então, não podemos diversificar também em demasia. E quando a gente fala de diversificação, entenda, comprar Itaú e Bradesco não é diversificar. Comprar Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, tu não diversificou em nada. Tu tem 3 empresas do mesmo setor financeiro, bancos. Você tem o risco setorial implicado nas 3. Uma coisa é tu comprar, por exemplo, Itaú, Equatorial e Alpa. Ou Itaú, Equatorial e Sanepar. Saneamento, banco e eletricidade. Setores distintos. Isso é diversificar. A outra coisa é comprar Copasa, Sanepar e Sabesp. As 3 do setor de saneamento. Isso não é diversificação. Não tem sentido algum você fazer isso. Isso não traz nenhum benefício para você. Muito bem, voltando para cá. Nós vamos usar parte da escola de fundamentos e parte da escola de análise técnica. Isso é um conceito desenvolvido por um trader chamado Nicholas Darvas. O Nicholas Darvas, ele desenvolveu uma técnica que ele chamou de Box Theory, teoria das caixas, tá? Em que ele usava alguns complementos de fundamentos e alguns complementos de gráfico. Não é à toa que ele foi um dos caras que mais ganhou dinheiro no mercado financeiro no século passado, porque ele usou as duas coisas. Outro cara que usa as duas coisas, William J. O'Neill, no modelo dele CAM-SLIM. Ele associa análise de fundamentos com análise técnica. Eles não têm essa bobagem, essa picuinha. Quem é que está certo? Análise técnica ou análise de fundamentos? Quem é que está mais sensato? Análise técnica ou análise de fundamentos? Quem é que dá mais dinheiro? Fundamentos ou análise técnica? Eles não têm nada disso. O William O'Neill não tem absolutamente nada disso. O Nicholas Darvas não tem absolutamente nada disso. Eles entendem perfeitamente bem que uma complementa a outra. Uma ajuda a outra a responder partes que elas não funcionam bem. Mas isso também eu não entendo nada de gráfico. Cara, tu não precisa entender gráfico. Tu não precisa ser um mestre Jedi em gráfico. Não precisa. Olha só. Se esse gráfico que está aqui, ele estivesse representando os preços de um imóvel, de um apartamento, ao longo do tempo, e esse apartamento é seu, você iria querer ficar nesse apartamento, sim ou não? Provavelmente sim, porque você pensaria, cara, esse apartamento está valorizando, esse imóvel está valorizando, eles estão fazendo cada vez mais benfeitorias no bairro, lá sei eu, estão construindo um shopping aqui do lado, tem um hospital aqui perto, tem uma escola aqui legal, e está se valorizando. Eu quero ficar dentro deste apartamento. Agora, se o gráfico fosse este, você pensaria o seguinte, cara, o preço está no mesmo nível, né? Vale a pena ter esse apartamento na minha carteira de investimentos? Só se estiver pagando um bom aluguel. Se não estiver pagando um bom aluguel, não vale a pena. O que significa sempre estiver pagando bons dividendos, talvez até valesse a pena tu ter essa ação na tua carteira, mas se não, não vale a pena mesmo. Agora, se você tivesse um papel fazendo isso, um imóvel fazendo isso, em que todos os dias o corretor do imóvel vem te dizer, cara, hoje aquele teu apartamento já não é mais 3 milhões e 400, hoje é 3 milhões e 300, 3 milhões e 200,
3 milhões e 100, 3 milhões, 2 milhões e 900. O que tu faria nesse cenário? Cara, eu vou ter que vender esse apartamento o mais rápido possível. Lá sei o que está acontecendo com os apartamentos. Estão inaugurando um cemitério na frente do apartamento. Se tem uma cracolândia do apartamento, mas alguma coisa está acontecendo que esse apartamento está dando problema. E tu não precisa ser nenhum mestre para olhar o gráfico para ver uma tendência de baixa, que é isso daqui, uma tendência de lado, como essa, e uma tendência de alta, como essa. Eminentemente, a ideia é ficar comprado em aquilo que está se valorizando e ficar vendido naquilo que está perdendo valor. Essa seria talvez a essência principal que as pessoas muitas vezes perdem quando elas entram no mercado. Outro conceito que é importante, dentro do mercado, o mercado vai trabalhar em tendências. Tendência de alta, tendência de baixa, tendência de lado. E dentro dessas tendências, nós vamos ter movimentos de oscilação. Expansão máxima para cima, expansão máxima para baixo, expansão máxima para cima, expansão máxima para baixo. Esse movimento oscilatório cria o conceito de pêndulo, que a gente vai voltar logo a seguir, quando a gente falar do modelo do FR. Mas observa, quando a gente olha um gráfico e a gente entende que topos e fundos estão ascendendo, topos cada vez mais altos, fundos cada vez mais altos, nós estamos vendo um papel de tendência de alta, o qual nós queremos ficar comprados e comprando. Quando a gente observa um papel fazendo topos e fundos em queda, é o contrário, são tendências de baixa. Então aqui, esse é um papel, eu quero estar comprando esse papel, porque ele está em topos e fundos ascendentes. Porque ele está se valorizando a cada semestre, a cada trimestre, a cada mês. Então, este tipo de ativo fica mais fácil de tomar posições, especialmente quando a gente localiza médias móveis, que são essa pequena linha que está logo abaixo dos preços, subindo, indicando que é o preço médio de fechamento dos últimos 21 dias, ou 50 dias no caso, estão ascendentes. Nós podemos tentar acumular uma ação pela tendência em que ela se encontra, no caso tendência de alta, ou por um movimento pendular de excursão máxima para baixo. Então tu pega uma excelente empresa que faz uma mergulhada e você tenta comprar o mergulho dela quando ela chega no fundo. Para quando ela chegar lá no topo, você sair do ativo. Para quando ela voltar no fundo, você comprar de novo. E trabalhar o movimento pendular, que é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Uma excursão máxima para um lado, uma excursão máxima para o outro lado. Excursão máxima para um lado, excursão máxima para o outro lado. Nós vamos utilizar para isso um oscilador, uma ferramenta chamada oscilador, que é o FR. Observem, mesmo excelentes empresas, como por exemplo Itaú, mesmo elas podem ter 45% de queda em poucas semanas. Notem, ali no período de 2011, Itaú caiu 45%. Ela deixou de ser uma excelente empresa? Deixou de ser aquele banco maravilhoso que todo mundo conhece? Que dá um monte de lucro? Não, não deixou. Vejam que ali em 2012 caiu mais 30%. E veja que de novo, em 2015 caiu 38%. E veja que 2020 também caiu mais 40%. E o que acontece sistematicamente depois de cada uma dessas quedas de 40%, 45%? O que ela faz? Ela faz um fundo. E dela sobe mais 60%, 70%. Olhando esse comportamento, o que nós ficamos pensando? Não sei quanto a vocês, mas eu fico salivando esperando pela próxima queda de 40% do papel. Porque quando acontecer, eu vou esperar por um sinal de inversão para comprar aquela excelente empresa por um preço descontado, por um preço barato em relação ao que a empresa é.
em relação ao que a empresa produz, em relação ao que a empresa te entrega em termos de dividendos, em termos de proventos, em termos de resultados, em termos de lucro líquido. Então, isso significa aproveitar os movimentos de recuo para, nestes movimentos de recuo, comprar boas empresas. Boas empresas. E não empresas lixo. Existe uma diferença muito grande entre empresa boa e empresa lixo. Observa a distância que o papel aqui, a Vivid, consegue se afastar para baixo de 40 com 31. Se afasta para baixo de 40 com 31. Logo depois de se afastado para baixo de 40 com 31. Ele simplesmente sobe até 40 com 31. Se afasta, volta para 40 com 31. Se afasta de novo, sobe acima de 40 com 31, a mesma distância que ele se afastou para baixo. Daí ele volta, mais uma vez se afasta, a mesma distância para baixo, depois vai para cima, volta para 40 com 31. E agora, qual que seria o movimento mais esperado a partir do último gráfico disposto? A partir do último ativo disposto? Seria um retorno lá para o topo de 49,89 para depois voltar para 40,31. Isso é memória que o gráfico tem. Isso é um movimento oscilatório pendular que o gráfico está produzindo. E a última explicação que vocês precisariam ter sobre análise técnica para poder saber tudo o que vocês precisam para poder definir pontos de entrada ou saída é que os candles brancos são candles em que aquela semana houve uma valorização do ativo e os candles pretos são uma semana em que a gente teve uma desvalorização do ativo. Então, no candle branco, o preço de abertura está na parte inferior do corpo, a mínima é marcada pela menor sombra, a máxima é marcada pela maior sombra superior e o fechamento está acima da abertura e o candle é pintado de branco. E o candle vai se pintar de preto quando você tem uma semana de queda, em que você tem a máxima, depois você tem a abertura, abriu o leilão de segunda-feira a um determinado preço, por exemplo, esse é um gráfico semanal, passou o resto do dia ou da semana caindo, no fechamento de sexta-feira é pintado e marcado o ponto de fechamento de sexta e o gráfico é pintado de preto. Isso, então, é um candle de baixa. Muito bem. Então, dentro do mercado, nós temos basicamente dois players fundamentais. Um investidor, que vai buscar empresas com bons fundamentos e bons setores. Ele vai se tornar sócio delas. E o trader técnico, que vai utilizar estratégias que vão ter limite máximo de risco e limite máximo de perda para tentar capturar os movimentos que acontecem dentro deste mercado. E ainda teremos um terceiro sujeito, que é o perdido, o achista, que vai estar entregando dinheiro para os dois. Então, você tem o investidor, que usa muito fundamentos, tem o trader técnico, que vai usar muito gráfico, e tem o achista, que opera em cima de achismo, e esse cara vai entregar dinheiro para os dois anteriores. Você não quer ser esse sujeito. Só que tem um quarto sujeito, que é o cara mais esperto de todos. Porque é o cara que vai utilizar um pouco dos fundamentos e um pouco da análise técnica, utilizando o que tem de melhor nos dois mundos, para com isso conseguir os melhores resultados possíveis. Então, quando a gente fala desse sujeito, a proposta justamente é qual? Olhamos o fundamento para perguntar qual empresa é boa e qual que tem bons resultados e qual que eu quero ser sócio. E vamos usar o gráfico para perguntar qual o melhor momento para comprar esta excelente empresa. E com isso, você tem o quê? Você tem o melhor dos dois mundos. Você estará identificando o melhor momento para comprar uma excelente empresa. Essa é a proposta que eu quero fazer para vocês. Essa é a proposta que eu acho que faz muito mais sentido do que ficar apenas em cima de análise técnica ou apenas em cima de análise de fundamentos. Usamos as duas coisas. No que há de melhor nas duas coisas. Bom, notem.
Aqui nós vamos desenhar 2 planos. O primeiro plano é para quem não tem reserva. Então o cara não tem nenhuma reserva, nada. Ele não tem nenhum dinheiro na poupança, nada, zero. Niente, como dizem lá fora. Mas ele entendeu que ele precisa começar a ter alguma reservinha. Ele entendeu que ele tem que começar a guardar um pouco de dinheiro. Ele entendeu que ele pode fazer isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar as compras ao longo dos próximos meses, comprando um pouquinho todos os meses. Compra um pouquinho, com um pouquinho, com um pouquinho, com um pouquinho, com um pouquinho. De bons ativos, de boas empresas, em boas tendências de alta. Esse é o primeiro plano. Segundo plano. O cara já tem uma reserva que está numa renda fixa, ou está eventualmente em algum título, ou está em algum produto de investimento, alguma poupança, alguma coisa assim. Só que ele entendeu que, cara, isso aqui é uma máquina de produzir dinheiro de 220 volts que está em 110, está me rendendo pouco, eu quero que renda mais, eu quero que renda na sua plenitude. O que significa que eu quero trazer esse dinheiro que está na poupança para uma renda variável, eu quero trazer esse dinheiro que está no tesouro direto para uma renda variável, eu quero fazer com que esse dinheiro gere um resultado melhor. Este é o segundo modelo.